Queridos irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição dessa série de exposições que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos concluir o capítulo 7 e iremos fazer a exposição dos versículos 14 a 25, que também é muito polêmico, tá? Há uma discussão muito grande sobre esse capítulo, né? Esses versículos, e nós temos que adotar uma posição. E eu vou adotar uma posição, tá? Daqui a pouco vocês saberão qual é a minha posição sobre esses versículos. Se Paulo está falando de um crente aqui, convertido, tá? Se Paulo está falando de um não convertido, se Paulo está falando de um judeu, tá? Que quer viver debaixo da lei, enfim, e quer cumprir a lei, enfim. Daqui a pouco vocês saberão a minha posição. Antes, vamos recapitular de novo, né? Para vocês entenderem e se situarem nesse assunto. Do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que judeus e gentios são pecadores e necessitam da salvação. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai mostrar, né, a doutrina da justificação pela fé que está no Antigo Testamento. No capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 25, ele vai mostrar que, através da figura, né, primaz e principal do judaísmo, que é Abraão, Paulo vai demonstrar, por meio da Escritura, no Antigo Testamento, que Abraão não foi justificado pelas obras, mas Abraão foi justificado pela fé. Ele mostra a justificação na prática e não na teoria. A partir do capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo demonstra na prática os frutos da justificação, quais são as bênçãos que os justificados têm em Cristo Jesus. A partir do versículo 12 até o versículo 20 do capítulo 20, Paulo fala de Adão em Cristo, faz um contraste entre Adão e Cristo. Adão, representante da humanidade caída, Cristo, representante da humanidade redimida. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Não tem outro termo. Essas duas classes aí. A partir do capítulo 6, Paulo demonstra, né, que nós morremos para o pecado, e tendo consciência disso, que nós morremos para o pecado, nós temos agora que entregar os nossos corpos, os nossos membros a Cristo para trabalhar para Ele, né? Os versículos 15 a 23 do capítulo 6, Paulo mostra, né, dá um exemplo de dois senhores. Antes nós tínhamos o pecado como senhor. Era o pecado que ditava as regras, era o pecado que dominava, era o pecado que falava, era o pecado que ditava as ordens. Mas agora que nós morremos para o pecado, e essa expressão morrer, você não pode entender literalmente, né, em termos literais, mas em termo aqui que Paulo está usando um simbólico, né? Morrer para o pecado significa que o pecado não tem mais domínio, que o pecado não tem mais força, que o pecado não tem mais poder, que você não vive na prática do pecado. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala sobre morrer para o pecado. E agora nós mudamos, nós saímos da escravidão de pecado, pecado não é mais senhor, e nós temos agora e vivemos sob a égide de um novo senhorio, o senhorio de Cristo. É Cristo agora que é nosso Senhor, é Cristo agora que manda, é Cristo agora que nós servimos. É o capítulo 6. O capítulo 7, Paulo vai falar da relação do crente com a lei. Os versículos de 1 a 6, nós trabalhamos a questão que Paulo fala que nós morremos para a lei, somos mortos para a lei, e Paulo compara aqui, faz uma comparação que a lei era um marido severo, um marido que não deixava passar nada, que apontava o erro, apontava o pecado, tá? E nós morremos para a lei, tá? E contraímos núpcias com um novo marido, a saber Cristo, Nos versículos 7 a 13, que foi a última exposição, nós falamos da relação da lei e do pecado. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. O erro está em mim, o erro está em você, que não conseguimos cumprir a lei porque somos pecadores. E agora, os versículos 14 a 25, Paulo vai falar e parece que ele vai contrariar aquilo que ele falou no capítulo 6. Porque no capítulo 6 ele fala como nós vamos viver no pecado se nós morremos para ele, né? Que nós morremos para o pecado, que sempre que se entregar a Cristo,
entregar nossos corpos a Cristo, os nossos membros a Cristo. Parece uma contradição, mas não é. Então, quem é essa pessoa que Paulo está falando aqui em Romanos 14? Quem é essa pessoa? Paulo está falando dele, a experiência pessoal dele, esse conflito interno entre a carne e o espírito. Paulo está falando de um convertido aqui, de uma pessoa regenerada, que tem dificuldades de cumprir os mandamentos do Senhor, que parece que uma hora o pecado vence, porque ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, às vezes o pecado vence, às vezes o espírito vence, e aí? Como funciona? Paulo está falando de uma pessoa não regenerada aqui, né, um descrente. Isso seria impossível, porque um descrente não tem essa percepção que essa pessoa do capítulo 14 a 25 tem. Não tem essa percepção. Tá? Um descrente está morto em seus delitos e pecados. Então, a minha posição é a posição de John Stott, tá? Do John Stott, que aqui Paulo está falando de alguém que quer viver debaixo da lei, segundo os mandamentos da lei, que quer viver cumprindo os mandamentos da lei todos e não consegue. Tem dificuldade por causa da outra lei que está nos seus membros, na sua carne, que é o pecado. Então aqui a minha posição que eu vou adotar é essa. Paulo está falando de um judeu que conhece a lei, que tem pleno conhecimento da lei e quer viver sobre a égide, sob esse domínio, só que não consegue. Essa é a minha posição. Né? É um judeu que quer viver debaixo da lei, tá? Debaixo da lei. Logo, é uma pessoa não convertida. Claro que tem outros pontos de vista, como do John Murray, como do William Hendrickson e de outros, tá? Que vai trabalhar, que aqui Paulo está falando de salvo, tá? De salvo. Mas essa não é a minha posição, senão Paulo iria contrariar aquilo que ele falou no capítulo 6, né? Como você está morto para o pecado não tem mais domínio, e vem esses versículos 14 a 25 que falam o contrário. Então seria uma contradição gritante em Paulo, mas Paulo não está se contradizendo. Então vamos ler os versículos 14 a 25. Olha o versículo 14. Depois de Paulo falar, né, no versículo 12, que a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo e bom, o problema é nós, que somos pecadores, que não conseguimos cumprir, né, com os mandamentos. Paulo fala no versículo 14. Né, mais uma vez ele vai falar bem da lei, que Paulo era acusado que era contra a lei, era um traíra, era um traidor, era um impostor pelos seus compatriotas judeus. Né? Vou ao versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, né, vendido à escravidão do pecado. Quando Paulo fala aqui vendido à escravidão do pecado, ele está falando ali do contexto histórico da sua época, né? Onde o escravo não tinha vontade própria, tá? Onde o escravo era acorrentado, era amarrado, não tinha domínio próprio. Então, quando ele fala vendido à escravidão do pecado, ele tem essa cena em mente. Uma pessoa amarrada, uma pessoa que não tinha vontade própria, uma pessoa que era subserviente a um seu senhor. Então, o pecado aqui é um senhor, né? E a pessoa que está vendida à escravidão do pecado não tem o que fazer, que ela está acorrentada, ela está amarrada, ela está toda embaraçada, ela está na areia movediça que é o pecado e não tem como sair. Né? Então Paulo fala, a primeira parte, que a lei é espiritual, a lei é santa, a lei é boa. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o problema está em mim, não está na lei. O problema está em nós, não está na lei. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, imagina um judeu que tinha plena consciência que era pecador, tá? E que olhava para si e olhava para os mandamentos de Deus e não conseguia cumprir. E não conseguindo cumprir, ele exclama, ele dá o seu grito de derrota, tá? E fala, a lei é santa, a lei é espiritual, eu que sou o problema,
eu que sou vendido ao pecado, tá? Eu que sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É claro que essa experiência acontece conosco também, né? Às vezes nós não queremos pecar, mas pecamos. Às vezes nós não queremos errar, mas erramos. Isso acontece conosco também, nós que somos convertidos e regenerados. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Né? A natureza pecaminosa, né? O pecado está nos nossos membros. Ora, versículo 16. Se faço o que não quero, concordo com a lei, né? Que é boa. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Né? O pecado habita onde? Nos nossos membros. O pecado habita onde? No nosso corpo, nossos membros. Isso é uma coisa que é verdadeira. Né? Então, esse judeu aqui, não convertido, está declarando a sua impotência, a sua incapacidade de cumprir a lei, a sua incapacidade de viver sob a égide da lei. Porque é impossível você cumprir a lei totalmente. É impossível você viver, tá, entre aspas, cumprindo todos os preceitos. Porque no seu corpo, no seu membro, tem uma lei que é maior, que é a lei da escravidão do pecado. E às vezes você quer fazer o bem e não faz, você faz o mal. Tá? Às vezes você pensa em fazer coisa boa e você faz coisa ruim. Então aqui está a declaração desse homem, tá? Deste judeu que tem consciência que ele não consegue cumprir a lei. É isso que Paulo está mostrando. A ineficácia da lei. Não porque a lei é ruim, não porque a lei é, é maldita, não. Mas a lei é boa, é santa e justa. O problema é eu e você, que somos pecadores. O problema é o pecado. Então, Paulo está demonstrando aqui a ineficácia da lei e a ineficácia dos nós, seres humanos. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Porque a lei aponta o que é errado, o que é pecado. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Nenhum bem. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Eu quero fazer o bem. Eu quero, você vê o grito desesperado desse camarada, desse judeu não convertido, que quer viver debaixo da lei, né? Que está rejeitando a graça, que não quer viver debaixo da graça e quer viver cumprindo os mandamentos da lei, só que não consegue. Você vê o grito dele de desespero, o grito dele de derrota, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E de fato, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Eu não consigo realizar o bem, eu só faço o mal. E o mal eu faço também quando eu quebro os mandamentos, quando eu quebro os preceitos, quando eu quebro os estatutos estabelecidos pela lei, que é santa, que é justa, que é agradável, que é boa. Olha o versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse eu faço. Então é uma declaração aqui, é uma carta de derrota dessa pessoa, desse judeu que quer viver debaixo da lei. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então há em nossos membros essa natureza pecaminosa. Tá? Lutero dizia assim: eu pensei que matei o velho Adão que habita em mim, né, afogado
nas águas do batismo. Mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Então eu tenho que matá-lo afogado todos os dias. É uma briga interna. Isso é fato, né? É uma briga interna, tá? Que nós temos esse conflito às vezes interno, mas não é o tempo todo, queridos. Porque no capítulo 6, Paulo fala da vitória sobre o pecado. E Paulo fala do batismo em águas como um símbolo, como diz R.C. Sproul no seu comentário expositivo de Romanos, o batismo é um lembrete da nossa união com Cristo. Então, quando você é mergulhado nas águas, você está ali relembrando a morte e o sepultamento de Cristo. E também a morte e o sepultamento do velho homem, da natureza pecaminosa. E quando você levanta das águas, sai das águas batismais, né, você está ali lembrando a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição para a nova vida. A ressurreição para a vida com Cristo, para uma vida nova, em uma novidade de vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Mas aqui, esse judeu que quer viver debaixo da lei está mostrando a sua ineficácia, a sua ineficiência, está dando o grito de derrota, o grito de desespero, tá? O grito alarmante da alma, mostrando a sua incapacidade de cumprir a lei por si só. Mostrando, porque Paulo está demonstrando que a justificação pela fé é o caminho viável e que Cristo cumpriu a lei por mim e por você. Cristo cumpriu aquilo que eu e você não poderia cumprir. É isso que Paulo está falando. Tá? Olha só o versículo 19 de novo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu sempre quebro o mandamento. Eu sempre falho. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Mas eu faço o mal que eu não quero fazer. Versículo 20. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, essa natureza pecaminosa. Né? Que dentro de nós temos dois leões, a carne e o espírito. Aquilo que você alimenta mais vai prevalecer. Vai prevalecer. Versículo 21. Assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal que reside em mim, que é a natureza pecaminosa. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Né? Isso jamais pode ser uma pessoa um não regenerado. Porque uma pessoa não regenerada não tem essa consciência. Então, mas judeu tinha essa consciência. Porque o judeu arrogava, né? Tinha aquela prepotência, arrogância que cumpria a lei. E aqui você vê a declaração deste judeu que tem consciência, tá? Que não pode cumprir a lei por si só. Por isso que Paulo fala, né? Porque segundo o homem interior, versículo 22, eu tenho prazer na lei de Deus. Por que ele tem prazer na lei de Deus? O espírito dele tem prazer na lei de Deus. Porque a lei é santa, a lei é justa, é agradável, o mandamento é santo. Eu quero estar no versículo 12. O versículo 14, a parte A, Paulo fala que porque sabemos que a lei é espiritual, que a lei é boa, tá? Que o problema não está na lei, o problema está em nós, seres humanos, falhos, pecadores. Então, segundo o homem interior, nosso espírito, né, tem o prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, tá? Que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele vê a incapacidade, mais um grito aqui de incapacidade de cumprir a lei por causa do pecado. Porque quando ele vai cumprir, ele quebra a lei, ele quebra os mandamentos. Tá? E Paulo aqui está citando, querido, uma lei de um povo, dos etruscos, que era um povo que tinha punições severas, você deve conhecer. E qual era uma das punições? Se a pessoa matasse alguém justamente, a punição era o seguinte: você pegava o corpo do morto,
tá? Você amarrava no corpo da pessoa que matou aquele camarada injustamente, e você tinha que carregar o corpo do morto, tá? Ou pelo resto da sua vida. Não poderia tirar. Então você amarrava o corpo do morto e você, para onde você ia, você carregava nas suas costas, né, o corpo do camarada, que começava o estado de putrefação, começava a apodrecer. E automaticamente, começando a apodrecer, tá, os vermes que ia comendo o corpo do morto entrava na sua carne e você também começava a morrer, né? Então, essa lei, né, ou a natureza pecaminosa é semelhante a um morto que nós estamos carregando, tá? E que cheira mal e que nos faz mal, né? E às vezes os vermes do pecado penetra na nossa carne, o velho Adão, e acaba nos matando espiritualmente. E isso nos torna incapaz de cumprir o mandamento de Deus, que é bom, que é justo e que é agradável. Interessante isso, né? Então, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Tá? Aí vem um grito agora, né? O grito de desespero, mais um grito de derrota, versículo 24, né? Que Paulo cita agora essa lei, né? O seu truco que eu acabei de falar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele grita aqui desesperadamente, o grito de socorro, o grito de misericórdia, o grito daquele que não consegue cumprir a lei, daquele que não consegue viver sobre a égide da lei, desse judeu, coitado, que tentou cumprir a lei, que tentou seguir os mandamentos, mas viu que havia uma lei mais forte que estava nos seus membros, que era a lei do pecado, da natureza pecaminosa, que não deixava cumprir os mandamentos de Deus, que é justo, santo e agradável, os mandamentos da lei. Por isso ele exclama aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta. Mas no versículo 25 vem o brado de vitória, já introduzindo o capítulo 8, que ele vai falar na vida do Espírito, daqueles que vivem não debaixo da lei, mas vivem sob o controle e sobre a égide do Espírito. Olha o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Você vê a natureza pecaminosa em pleno vigor. E só por meio de Cristo, e só por meio da graça de Cristo, e só por meio da bondade de Cristo, e só por meio da misericórdia de Cristo, que eu consigo vencer essa lei do pecado, né, que está nos meus membros, a natureza pecaminosa. Só pelo meio de Cristo e vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, a vida no Espírito, que ele vai começar agora no capítulo 8, é que eu consigo viver uma vida triunfante, uma vida de vitória sobre o pecado. Amém? E aqui nós concluímos mais uma exposição bíblica. Que você possa, espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra, né? E você entenda que você por si só não consegue cumprir a lei. Que por si só você não consegue se salvar. É preciso a ajuda do Espírito Santo. É preciso a ajuda de Cristo para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer a sua natureza pecaminosa e os desejos da carne, os desejos carnais. Né? Sem Cristo você não consegue vencer. Sem Cristo você não consegue a vitória sobre o pecado dia após dia. Só por meio de Cristo. Então Paulo está mostrando a ineficiência daquele que quer viver sobre o domínio da lei e não consegue cumpri-la por causa do pecado que está nos seus membros. Deixe o seu like, faça os seus comentários, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, até as próximas exposições.